Fala galera, beleza? Tranquilo? Vamos lá? Mais uma aulinha aí sobre propriedades coligativas. Hoje nós entramos na parte de cálculo, tá? Envolvendo essas propriedades coligativas, porque como eu já citei para vocês na primeira aula, as propriedades coligativas elas dependem da quantidade de matéria e não da natureza, tá? Então o que eu preciso saber é quanto que eu tenho de matéria ali naquela solução, tá? Eu tenho 1 mol, 2 mols, 3 mols, 4 mols, tá? 5, 10, 20. Então, tudo vai depender da quantidade de matéria que nós teremos. Para calcular essa quantidade de matéria, eu preciso saber o tipo de dissolução, tá? Que cada soluto sofre. E aí, no final, ainda nós temos um fator de correção necessário aqui, se nós estivermos trabalhando com ácidos, tá bom? A primeira coisa, então, que nós precisamos saber é que os compostos iônicos, tá, sofrem o que a gente chama de dissociação iônica. Então tá aqui, compostos iônicos sofrem dissociação iônica. Essa dissociação iônica ocorre quando o composto iônico é colocado em água. A água vai atacar esse nosso aglomerado iônico. Nós teremos então a solubilização tanto do cátion quanto do ânion através das moléculas de água. Então, peguei um exemplo aqui para vocês, cloreto de cálcio. Jogo o cloreto de cálcio em meio aquoso. O que vai acontecer, tá, com esse cloreto de cálcio? Ele vai sofrer uma quebra exatamente entre o cátion e o ânion dele. Então, CaCl2 sofre quebra e aí vai dar origem a cálcio e a cloreto. A gente precisa lembrar é que o cálcio é um elemento localizado na família 2A, então a carga para ele é mais 2. Por isso que eu coloquei aqui cálcio mais 2. Se do lado esquerdo eu tenho uma carga mais 2, do lado direito eu vou ter uma carga menos 2. Só que são dois cloretos. Menos 2 para 2 cloretos, cada cloreto tem carga menos 1. Por que tem esse 2 aqui na frente? Está aqui, ó, Cl2. Então, são 2 cloretos que nós temos aí, certo? Ok? Bom, o que isso acaba gerando para mim? Do ponto de vista de matéria, isso vai me mostrar a proporção que eu tenho entre o produto e os reagentes. Então eu afirmo que se eu tiver 1 mol, tá, do cloreto de cálcio, eu passo a formar 1 mol de cálcio e passo a formar 2 mols de cloreto. Então, de novo, 1 mol de cloreto de cálcio vai dar origem a 1 mol de cálcio mais 1 mol de cloreto. É exatamente isso que nós temos aí. Ah, e quantidade de matéria? 1 mol forma 1, que formam 2. Então, quando eu jogo na água 1 mol de cloreto de cálcio, qual é a quantidade de matéria, tá? Qual é a quantidade de matéria que eu vou coletar ao final dessa solução? 3 mols. Porque esse cloreto de cálcio se transforma em 1 mol de cálcio mais 2 mols de cloreto, tá? Então os exercícios vão fazer o seguinte com vocês. Eles vão colocar os compostos, o número de mol inicial, e aí vocês precisam calcular o número de mol final para cada um, porque o que importa sempre é a quantidade de matéria final que nós temos e não só a quantidade de matéria inicial. A quantidade de matéria inicial vai servir para a gente calcular essa quantidade final. Segundo exemplo, sulfato de alumínio. Vamos pegar um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais difícil de quebrar. Sulfato de alumínio, quando jogado em água, forma 2 alumínios, então tá aqui, 2 alumínios. Cada alumínio tem carga mais 3, se são 2, isso vai dar mais 6. Então o lado direito aqui vai ser menos 6. Só que eu tenho 3 sulfatos, aqui está, 3 sulfatos. Se 3 sulfatos têm carga menos 6, cada sulfato vai valer menos 2. Então, ponto. Joguei o sulfato de alumínio em meio aquoso e dei origem a 2 alumínios mais 3 sulfatos menos 2. Se eu colocar 1 mol de sulfato de alumínio, quanto que eu vou ter de matéria ao final? 1 mol de sulfato de alumínio forma 2 mols de alumínio e 3 mols de sulfato. Traduzindo, se eu pegar 1 mol de sulfato de alumínio, o que eu tenho ao final? 5 mols de matéria. Então, por exemplo, vamos lá. Se no exercício ele falar para você, no frasco A nós temos cloreto de cálcio 1 mol. No frasco B nós temos sulfato de alumínio 1 mol.
Se eu colocar água até 1 litro e se eu colocar água até 1 litro, qual deles vai apresentar a maior temperatura de ebulição? Aí a gente precisa lembrar, tá? Lembra que eu falei para você. Mas você. Quanto mais soluto eu coloco, menor é a questão, tá? da nossa volatilidade, tá? Maior é a nossa pressão osmótica, menor é a crioscopia, tá? Então menor o abaixamento de congelamento e maior a temperatura de ebulição. Então falando de temperatura de ebulição, se eu colocar cloreto de cálcio 1 mol por litro, sulfato de alumínio 1 mol por litro, qual deles apresenta a maior temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição será maior quanto mais soluto eu tiver. 5 mols ao final, 3 mols ao final. Quem tem mais matéria? Sulfato de alumínio. Então eu posso afirmar que a solução de sulfato de alumínio tem maior temperatura de ebulição se comparada com uma solução também 1 mol por litro de cloreto de cálcio. É isso que os exercícios vão pedir de vocês na hora da prova. Seja a respeito da temperatura de ebulição, seja com a temperatura de congelamento, seja com a pressão osmótica, seja com a pressão máxima de vapor, né, que é a nossa tonoscopia. Não importa. Você sempre vai fazer essa análise. Quantidade de matéria no final. Isso que eu mostrei para vocês é uma dissociação iônica, acontece com compostos iônicos, ou seja, que tem ligação iônica entre metal e ametal. O que nós vamos ver agora é o que acontece quando eu tenho compostos covalentes, ou seja, quando eu tenho uma ligação covalente acontecendo. Ah, mas eu não lembro o que é uma... Deixa eu só ajeitar aqui. Ah, mas eu não lembro o que é uma ligação covalente. Ligação covalente ocorre entre ametais, tá? Ligação covalente ou ligação molecular. Bom, o que acontece de diferente aqui? Os compostos covalentes ou compostos moleculares, quando a gente joga na água, nós não temos, tá, a formação de íons. Então, o que acontece é que eu tinha um composto, né, eu tinha um composto aí sólido, e a única coisa é que agora, quando eu coloco em água, eu transformo esse composto em aquoso. Eu não quebro, tá, entre cátions e ânions, eu não tenho uma quebra dessas ligações intramoleculares. Eu apenas quebro as ligações intermoleculares, ou seja, eu tinha várias glicoses conectadas. Jogo na água, eu quebro, deixo a glicose sozinha. Mas podem perceber, não formei íons, não formei íons. Ah, e daí? E daí que se você não forma íons, significa dizer que a quantidade de matéria que você tem no início, filho, é igual à quantidade de matéria que você tem no final. Portanto, se você pegar aqui, ó, a glicose, C6H12O6, 1 mol de glicose vai formar exatamente 1 mol de glicose C6H12O6. Qual é a única diferença? Que eu tinha glicose sólida, agora eu tenho a glicose aquosa. Ah, então não vai sofrer variação na quantidade de matéria? Não vai alterar essa quantidade de matéria? Não, a quantidade de matéria não será alterada. O mesmo acontece aqui com a sacarose. Eu tenho 1 mol de sacarose, o que acontece aqui é, se eu pegar este 1 mol de sacarose, tá, colocá-lo em água, o que nós teremos é exatamente 1 mol de sacarose. Qual foi a diferença? Que eu tinha a sacarose no estado sólido e agora eu tenho a sacarose aquosa. Porém, nós não temos a alteração na quantidade de matéria. Isso não acontece aqui com compostos moleculares. Então não se esqueçam, sempre que ele colocar um composto molecular somente com ligações covalentes, é isso que nós teremos. Transformação de sólido para aquoso, tá? Ou se a substância não for sólida, for líquida, de líquida para aquosa. Tá? Se ela for gasosa aqui, eu vou solubilizar, e aí eu vou ver se eu vou conseguir manter a volatilidade. Mas enfim, eu não, em hipótese alguma, sofro quebra durante esses compostos covalentes. Só tem um grupo que é uma exceção, tá? Qual é o grupo que é a exceção dos compostos covalentes que sofrem quebra? Os ácidos. Os ácidos, queridos, esses sim,
eles são exceções. Por quê? Porque eles são compostos covalentes e eles sofrem quebra. Tanto é que a gente nem diz que eles sofrem dissociação covalente. Nós falamos que eles sofrem um processo chamado de ionização. Os ácidos sofrem ionização. Então eu vou ter lá o meu HX, que é o meu ácido qualquer. Quando colocado em água, vou formar H+, vou formar o meu X-, ou seja, vou formar os meus íons. E aí sim eu vou ter uma mudança da quantidade de matéria do início para a quantidade de matéria do final. Tá? Ah, mas então fica simples, fica igual aos compostos iônicos. Na verdade não, galera. Vamos lembrar lá do primeiro ano? Os ácidos eles podem ser classificados em fortes, fracos e moderados. Lembra que essa quantidade de força aí, ó, fraco, forte e moderado, dependia do quê? Do alfa, que é o nosso grau de ionização. Então o que nós vamos ver na próxima aula é que os ácidos sofrem ionização e que esse alfa vai me dizer se vai ser tudo tranquilo, como foi lá no composto iônico, só quebra, vê a proporção entre cargas positivas e negativas e acabou, ou se eu vou ter um problema a mais, se eu vou ter algumas contas a mais. Por quê? Porque os ácidos que não forem fortes, os ácidos que não forem 100% ionizados, terão que sofrer uma conta a mais para que a gente possa calcular o fator de correção. Ah, o que é isso? Relaxa. Nós vamos ver que é só para converter a parte do ácido que não foi ionizada. Mas fiquem tranquilos, porque isso é assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Tranquilo? Ó, eu vou deixar aí na descrição do vídeo alguns exercícios que eu marquei e quero que vocês façam, beleza? Treinem aí, por favor, tanto nessa aula quanto na próxima aula, nós teremos alguns exercícios aí na descrição para vocês. Meus amores, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana, até a próxima, tchau!